E no mês em que se comemora o Dia das Mulheres, algumas ações da Defensoria Pública de Santa Catarina mostram que a atuação da instituição tem surgido efeito em prol dos direitos da mulher catarinense. Um exemplo disso é que a Justiça acolheu 90% das medidas protetivas formuladas pela Defensoria Pública do Estado das mulheres vítimas de violência doméstica. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Defensora Pública Geral do Estado, Ana Carolina Dil Cavalim. Boa noite, doutora. Boa noite. Infelizmente, a gente ainda tem que falar sobre esses assuntos, né? Violência doméstica ainda está muito em alta, infelizmente, mas felizmente, de outro lado, tem alguém que lute por essas mulheres, né? Pois é, a violência tem só aumentado nos últimos anos. Para se ter uma ideia, no início deste ano já dobrou o número de feminicídios comparado com o mesmo período do ano passado. Realmente, a gente pode dizer, em Santa Catarina, é endêmico, é um dos estados que tem mais violência contra a mulher do Brasil, né? Existem estimativas que aqui em Santa Catarina são 225 casos a cada 100 mil habitantes. Realmente tem que haver medidas políticas, informativas, educativas e também de prevenção e repressão a esses casos. É um número muito alto mesmo, infelizmente, né? Mas assim, como a gente passa, o nosso jornal é estadual, tem muitas mulheres em casa que podem estar passando por isso ou que conhecem outras mulheres que estejam passando por isso. Primeiro passo, o que essa mulher que está sofrendo a violência psicológica, física, doméstica em casa tem que fazer? Ela tem que entender que tem que tomar uma atitude, né? Eu sei que às vezes o afeto faz com que perdoe o agressor, mas a tendência da violência é se agravar e nesses casos é maior. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir a uma delegacia, tem as delegacias especializadas, mas mesmo quando ela for numa delegacia que não seja especializada, especialmente no interior, já existe na Lei Maria da Penha uma determinação que a autoridade policial tem um protocolo para seguir de atendimento a essa vítima. Aqui em Santa Catarina, na maioria das cidades, a gente percebe que é seguido. A própria autoridade policial, o delegado, pode de imediato fixar as medidas protetivas, então ela registra a ocorrência e o próprio delegado pode fazer a solicitação para o juiz para, por exemplo, afastamento do cônjuge do lar, para não aproximação, não contato, restrição de porte de arma, enfim, o próprio delegado pode fazer esses pedidos de imediato. Então, ela pode fazer essa solicitação lá na delegacia e, na verdade, a autoridade policial tem que questionar se é necessário de acordo com o caso que for apresentado, porque existem vários tipos de violência doméstica. Existe a violência física, a patrimonial, a sexual, a psicológica, a violência moral. Então, todas elas são violências e são previstas na Lei Maria da Penha. E quando esse cônjuge ou esse parceiro, ele descumpre essa medida protetiva, o que acontece com ele? Há uma novidade em 2018 que foi aprovada uma lei que tornou crime o mero descumprimento de medida protetiva, né? Com penas que iniciam de 3 meses a 2 anos. Mas o que ela tem que acionar? A autoridade policial, ela tem que comunicar ao juiz, pode procurar a Defensoria Pública. Existem vários canais de atendimento, não só a Defensoria Pública, mas também a autoridade policial, a delegacia, no caso, mas também a própria Promotoria de Defesa da Mulher, a Justiça. Então, tem que procurar esses canais para a proteção. Existem também centros de referência de proteção à mulher também, né, dedicados a isso. Ela tem que se informar, buscar esses canais e procurar esse atendimento. Doutora, esse homem, esse cônjuge ou esse parceiro que tem uma medida protetiva, durante essa medida protetiva, ele precisa cumprir algum tratamento psicológico? Na verdade, o processo, às vezes, nem iniciou, né? Então, você não pode aplicar uma penalidade antecipada. Mas existem programas de educação e reabilitação do agressor que ele pode procurar. Pode ser orientado a procurar, né? Porque muitas vezes, participando desse programa, ou muitas vezes ele se arrepende da agressão, ele pode procurar esses programas junto aos Centros de Referência de Assistência Social, os CREAS, né? Geralmente eles fazem a indicação desses programas. E como a gente falou lá no começo, o Brasil ele é o 5º maior país que mata mulheres e aqui em Santa Catarina é o maior estado, né? Essa mulher, ela pode se sentir segura com essa medida protetiva? Ela, logicamente, se sentir segura é subjetivo, mas é o caminho que tem que se buscar. Não dá para continuar no ciclo de violência que a tendência pode ser um feminicídio. Então, em Santa Catarina, os casos eram de 3 feminicídios por mês, isso tem aumentado. No Brasil, são 3 por dia, né? Então, existem estudos que dizem que isso não é só um fenômeno do Brasil, que a América Latina é o continente mais perigoso para uma mulher viver,
fora as zonas de guerras, né? A ONU Mulheres levantou esses dados. Então, realmente é difícil você dizer que vai se sentir protegida, mas a gente tem que combater, a gente não pode se recolher. Então, a medida protetiva, ela vem justamente para acolher a vítima e ela tem que procurar os seus direitos e procurar se informar, se educar nos seus direitos, e a Defensoria Pública também está lá para garantir não só a questão de violência, mas a pensão alimentícia, a proteção patrimonial. Então, ela tem que buscar os seus direitos. Isso é importante, né? Isso é importante. Lembrando que tem também o canal 180, que a mulher pode ligar, pode procurar a Delegacia da Mulher e até mesmo a Defensoria Pública, né, doutora? Só lembrando esse caminho para quem está em casa e não acompanhou o nosso começo de entrevista. Exatamente, pode procurar todos esses canais. É lógico que a Defensoria Pública, ela tem um foco para as pessoas que são hipossuficientes, que é a renda familiar até 3 salários mínimos, mas quando se está tratando de violência doméstica, vítima de violência doméstica, a gente dá essa orientação inicial justamente porque tem que proteger a pessoa que está em situação de vulnerabilidade. E a vítima de violência doméstica está. Então, a Defensoria Pública, pela Constituição Federal, tem que fazer essa proteção. E depois a gente faz os encaminhamentos. Bom, o nosso pedido e o nosso desejo é que isso diminua, né? Que isso, aliás, a gente possa vir a conversar aqui, que tenha terminado esse tipo de violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, enfim, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação aqui no BG News.